seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e não se assuste com a aparência, eu só estou de boné porque meu cabelo está com um penteado horrível e esse fone de ouvido está aqui para ver se eu consigo tentar uma captação melhor de som, que eu vi que nos últimos vídeos a coisa estava um pouco estranha, tá? O som se perdia, muito provavelmente porque o microfone desse notebook aqui não é tão bom quanto o do antigo, mas eu vou resolver esse problema depois com um microfone mais profissional, mas por enquanto não vou parar de fazer vídeos por causa disso. E o vídeo de hoje para você é a respeito de depuração no VBA. A minha ideia era a seguinte: eu ia começar com um vídeo onde eu ia falar sobre inspeção de variáveis, que é essa janelinha no caso. Estamos já com o VBA aberto, já indo direto ao assunto, estou com o código aqui pronto. Código que você pode achar no link do artigo que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que é esse artigo que você está vendo aí, onde eu coloco alguma explicação, baseado também num vídeo de como você faz para extrair dados de frames com Selenium. Não é muito aqui o assunto do artigo, do vídeo, na verdade, mas temos aqui o VBA com basicamente as janelas que nos interessam. Eu estou aqui com o Code Explorer, RubberDuck, que eu tenho falado também bastante, links na descrição, janela de propriedades à esquerda, janela de verificação imediata, e à direita, janela de inspeção de variáveis. A janela de verificação imediata, que é essa cara que você está vendo aqui à esquerda, à direita do vídeo, eu já falei sobre ela num vídeo que eu vou linkar aqui embaixo muito tempo, onde eu dou dicas de como você pode fazer a utilização dela. Ela é basicamente um console que você pode disparar comandos VBA através disso. A janela de inspeção de variáveis, como o meu vídeo está aqui embaixo, eu vou tirar ela daqui, eu vou desatachar ela daqui, eu vou fechar a janela de verificação imediata por enquanto. Na verdade, eu vou deixar ela aberta. Eu vou deixar ela aqui no lugar da janela de propriedades, que eu não vou precisar da janela de propriedades por muito tempo. E eu vou encaixá-la aqui do lado. Muito bem. Dá uma expandida e você vê que eu tenho 4 colunas que vão ser entendidas quando eu for explicar o que é essa janela. Mas como vocês podem ver no título desse vídeo, eu tenho que falar antes da janela de inspeção de variáveis sobre depuração e pontos de interrupção, ou breakpoints, que seja o termo em inglês. Se você for dar uma pesquisada em VBA por aí na internet e precisar de referências em inglês, procure por breakpoints. E é disso que vou falar nesse vídeo, depuração e breakpoints. E a gente precisa falar disso antes de chegar nessa janela de inspeção de variáveis, porque ela só faz sentido em contexto de depuração. Então, muito bem. Deixei ela aqui do lado, mas vou deixar ela encolhidinha, porque eu vou explicar isso para você no próximo vídeo. E vamos falar de depuração. Muito rapidamente. Depuração é o ato de você testar o seu software, basicamente isso. Mas, enquanto ele está em execução, existem testes indiretos, como testes unitários, que você faz código, testar código. Existem testes diretos, que você, por exemplo, testes de caixa preta, caixa branca. Se você procurar por esses termos, você vai ver muita literatura por aí. Mas, quando você vai testar o seu aplicativo, você basicamente executa o seu código, para ver se ele está produzindo o resultado que você quer. Só que as ferramentas de programação, pelo menos a maioria que estão no mercado, e felizmente o VBA, apesar de pouco antigo, está incluído nessa lista de ferramentas, oferece para você ferramentas de depuração, que é para você conseguir analisar o seu código em execução e o valor das variáveis conforme o seu código vai progredindo ou vai chegando em certos pontos. E isso é feito através de mecanismos que eu vou mostrar para você como isso funciona no VBA. A primeira coisa que você precisa saber para você depurar seu código é que ele precisa parar em algum momento da execução dele. Eu vou simplesmente executar esse código que está aqui, que como está explicado lá no artigo, cujo link está aqui linkado, ele vai basicamente visitar o meu site, que é uma versão muito antiga, quando ele ainda existia em frames, HTML puro. Hoje ele está em formato de WordPress, e extrai os dados dele, porque o objetivo desse artigo é extrair dados de frames com Selenium. Está tudo configurado aqui. Se eu der um play, ele vai pegar os dados de um dos frames e vai colocar tudo na janela aqui de verificação imediata, algo que eu já expliquei no vídeo, também linkado aqui embaixo. Eu vou basicamente executar esse código e toda a informação que ele vai coletar vai ser printada aqui na janela de verificação imediata, só pelo fato de eu dar um play aqui em cima. Ok? Você está vendo uma série de ferramentas aqui, mas por enquanto não se preocupe com ela. Na verdade eu vou tirar porque está muito poluído. Eu vou tirar editar, eu vou tirar user form, eu vou tirar o RubberDuck por enquanto. Pronto, está bem melhor. Mas eu vou deixar essa de depurar aqui porque ela vai ser importante para nós por enquanto. Eu vou clicar no play
e a mágica vai acontecer. Ele vai abrir o Chrome, ele vai pegar os dados, vai navegar, vai extrair, vai fechar e os dados estão aqui embaixo. Tcharam! Como eu queria. Ótimo, está contando os frames que tem na página, é um código que funciona. Mas se eu quisesse ver como é que esse código funciona, não só ver, mas ver se ele realmente está produzindo o resultado que eu quero, ou se por um acaso ele está falhando em algum momento, eu preciso ver o que está acontecendo, qual que é o valor daquela variável. Eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso jogar message box na tela, eu posso jogar valores, por exemplo, na janela de verificação imediata, usando esse debug.print, como vocês estão vendo aqui. O que ele faz simplesmente é escrever nessa janela de verificação imediata, por isso que eu te chamo de um console, basicamente, que você pode executar código, ou você usa mecanismos de depuração. Mecanismos de depuração vão permitir que você pare, interrompa o seu código no momento que ele está executando e que você possa analisar o que está ali em memória, basicamente. Isso seria a depuração. E para que eu consiga depurar, eu preciso de pontos de interrupção. Pontos de interrupção, como o nome diz, eu vou definir que o meu código, no momento em que ele está executando, porque eu estou pedindo, ele está em contexto de depuração. E não se preocupe que quando o código estiver em produção, ele não vai poder ser parado por um ponto de interrupção, porque basicamente seu usuário mal terá acesso a ele. Então vamos lá. Eu vou, por enquanto, clicar. Como é que eu crio um ponto de interrupção? Como é que eu faço para parar esse código? Vocês podem ver que, não à toa, o VBA ele tem essa barra aqui esquisita à esquerda. Se você for ver, a maioria dos editores de texto, por exemplo, como o Notepad ou bloco de notas, como está escrito aqui, eu posso pegar esse código que está aqui, vou copiar ele todo. E vocês podem ver que essa barra, não existe uma barra esquerda aqui, isso aqui é exclusivo do VBA. A pergunta é, por que essa coisa está aqui? Né? Por que eu preciso dessa barra aqui? É a primeira forma do VBA te fornecer para que você faça coisas como essa aqui. Então, simplesmente cliquei com o botão esquerdo do mouse. E quando fiz isso, ele criou essa marca vermelha, desse ponto do código. O que é isso? Isso é um ponto de interrupção. Se eu executar meu código agora, a diferença será... Vamos ver. Vou clicar no play. Eu não selecionei o código. Eu posso clicar em executar, mas eu vou deixar selecionado aqui dentro da função obter dados no site antigo. Eu vou clicar no play. Ele basicamente vai executar todo aquele código até um ponto em que, bum, aquela linha que tinha marcado em vermelho, ela ficou amarela. Por quê? Porque como se eu tivesse um controle, basicamente um controle remoto, como se o meu bloco de código fosse um pequeno filme que eu posso dar um play, mas eu também posso dar um pause nele. Posso congelar a execução dele em determinado momento. Com a diferença de que, como eu escrevi tudo isso, eu posso basicamente verificar a situação de tudo que está acontecendo aqui. Lógico, ele já imprimiu algumas coisas na tela basicamente, e foi colocado aqui, mas ele ainda não terminou. Ele basicamente parou aqui, naquele ponto em que eu havia pedido para ele parar. Se eu tivesse criado o ponto de interrupção aqui antes, por exemplo, ele teria parado antes. Agora não adianta porque ele está nesse contexto. E o VBA, junto com ferramentas de verificação imediata, como está aqui embaixo, por exemplo, ele já permite que eu faça uma série de análises. E uma delas, por exemplo, é eu pousar o mouse em cima dessa variável e ver que ela tem um valor de nothing. E sim, ela tem um valor de nothing porque eu acabei de criar ela aqui em cima, eu não defini um valor para ela. Outras variáveis, como por exemplo, driver, que foi criada aqui em cima, se eu pousar o mouse em cima dela, é um elemento muito complexo, não vai conseguir fazer muita coisa nesse caso. Foi um exemplo infeliz. Mas se fosse uma string, por exemplo, seria muito mais fácil chegar nesse ponto. E se eu basicamente congelei o código, eu posso mandar ele seguir em frente simplesmente clicando no play. Ele vai terminar de fazer o que ele tinha que fazer, tanto é que o navegador fechou e fim de papo. Deixa eu fechar esse cara aqui. Agora, vamos fazer uma coisa um pouco mais interessante. Eu vou mandar executar de novo. Aquele ponto de interrupção, ele continua no código e o que ele vai fazer de novo é parar. Só que eu não tenho somente a opção de seguir em frente e analisar as variáveis. Se você não estiver vendo essa barra de ferramentas aqui no seu VBA, basta que você clique com o botão direito aqui e mande visualizar a barra de ferramentas chamada depurar. Eu vou clicar para ela desaparecer e eu vou clicar para ela aparecer. Essa carinha aqui, ó, ela tem alguns botões que são interessantes para nós. Primeira delas, o play, que é basicamente a mesma coisa que está aqui. O interromper, que é
uma habilidade que o VBA te dá para você interromper um código de execução. É bem raro de você usar, mas pode ser útil se você tem um código que executa por muito tempo. O redefinir, que é basicamente separa. Se eu clicar isso daqui, ele vai interromper o código inteiro e vai ignorar tudo que foi feito até agora e não vai executar o resto, por exemplo. Parei. É o mesmo botão que tem aqui em cima, tá? Vou clicar em play de novo, vou esperar parar naquele ponto de interrupção e você vai ver que a barra de depurar ela oferece algumas opções para contexto de depuração, que é o fato de você estar analisando seu código em execução. Essa opção é ativar e desativar pontos de interrupção. Ela basicamente oferece para você ignorar os pontos de interrupção que existem no seu código ou mantê-los. Poderia ter mais de um aqui. Porque, por exemplo, às vezes você está com vários pontos de interrupção e você quer mandar o código seguir em frente ignorando, é uma das opções que ele tem. Mas as que eu quero realmente mostrar para vocês são essas três aqui, ó. Depuração total, depuração parcial e depuração circular. Essa última é mais complicada, então vamos como depuração total ou depuração parcial. Vou já explicar para vocês o que isso significa. Depuração total. Eu vou clicar nesse botão, vocês vão ver o que acontece. Olha o que aconteceu ali. O vermelho é um ponto de interrupção, o amarelo é o ponto onde o código está naquele momento. Ou seja, aquela linha em que eu havia parado, pedido para o código parar, ela não tinha sido executada ainda, porque eu pedi para o código parar naquela linha. Tanto é que a variável itens tinha valor nothing, como eu tinha mostrado anteriormente, porque eu pousei o mouse em cima dela. Agora que essa linha foi executada e agora está aqui embaixo, nesse carinha, eu vou repousar o mouse em cima de itens e vamos ver o que vai acontecer. Ainda está como nothing, find by element by ID, alguma coisa não deu certo. Itens, em itens, será que ele falhou? Eu vou dar um exemplo aqui numa boa. Deixa eu ver de novo, vamos ver. Acho que ele não deveria ser nothing. Ah, tá. Acho que ele armazena isso em memória. Deixa eu ver agora o que vai acontecer. Itens igual a nothing. Deixa eu desafiar o VBA aqui, que às vezes ele é meio... Ele é um pouco perdido em relação ao cache do que acabou de acontecer. Deixa eu apagar tudo aqui embaixo. Sim, senhoras e senhores, é uma ferramenta antiga, ela vem com alguns defeitos que ainda não foram corrigidos. Eu vou mandar executar o código novamente. Peço para ele parar agora numa linha diferente, onde o item já deve estar definidos. E eu vou usar o mouse sobre itens, o que eu vou ter? Ou, desculpa, item estava como nothing. Itens agora tem alguma coisa sim. Só que ele, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, assim como a variável driver, que a driver é uma variável extremamente complexa, ela não vai mostrar nenhum valor aqui. Se fosse uma string, por exemplo, ela mostraria. Eu preciso, por exemplo, da ajuda da janela de verificação imediata. Para que eu tenha, por exemplo, eu quero verificar o tipo. Type name é uma função do VBA que devolve o tipo do itens da variável que eu estou testando naquele momento, né? Eu vou dar um type name itens, que é do tipo web elements. Eu vou dar um itens. Deixa eu ver se tem um count, que é uma variável do tipo array. 5. Pronto. Itens tem alguma coisa. Agora está definido, não é mais nothing como era antes. E a janela de verificação imediata pode ser usada para isso. Explicação sobre como ela funciona e como você tira proveito dela de novo no vídeo aqui de baixo. Aqui o foco é mostrar para você o contexto de depuração e como você define pontos de interrupção. E você também controla a execução, porque você pode ir para o próximo passo, por exemplo, da execução, e ir analisando como é que as variáveis que você tem em memória elas vão mudando. Por exemplo, eu estou clicando aqui em depuração total e como eu tenho um laço for each aqui, ele está basicamente passando um por um, certo? Vamos ver se está fazendo do jeito que eu gostaria. Eu vi que o itens, né, a variável itens, aqui de novo, ela tem itens, ela tem 5 itens, certo? Porque ela é um array, certo? Então, se eu pegar o item no índice 1, eu preciso pegar alguma coisa dele, que é o text, por exemplo. Ele é o texto com valor. Se eu pegar no índice 2, ele é um texto com outro valor, dicas, né? Alguma coisa assim. E como eu estou fazendo um laço for item in itens aqui, neste momento eu tenho uma variável item que tem algum valor. Cadê? Acho que o cache está trabalhando de novo, né? Deixa eu ver aqui. Item agora
também é muito complexo ter valor. Deixa eu ver o valor de item nesse momento. Item.text. Vídeo tutoriais. E se eu passar para o próximo laço, provavelmente o valor dele será diferente. Vídeos diversos sobre Excel. Ou seja, estou tendo aqui um feedback imediato do valor da variável naquele momento em que o código está executando nessa linha que está marcada em amarelo. Ok? E isso quem fornece para mim é o VBA, mas o que me permite eu parar o código naquele ponto em específico é as ferramentas, o ponto de interrupção junto com as ferramentas de depuração. Se eu der um play aqui, ele vai embora e termina de executar tudo que ele precisa executar. E se eu quiser fazer mais testes com um ponto de interrupção, eu posso, por exemplo, mandar ele parar em tudo que é lugar aqui. Ele só não consegue marcar pontos de interrupções em linhas de declaração de variável porque não faz sentido. Mas eu posso encher meu código aqui de pontos de interrupção. Vou dar um play aqui. Já parou onde vivia, vou dar um play de novo. Ele vai executar o código até onde ele acha que ele precisa ir e vai parar no próximo ponto de interrupção. Play, próximo ponto de interrupção, play de novo. Ou você pode ir no passo a passo, como essas duas depurações totais aqui. Qual que é a diferença entre essa depuração total e a depuração parcial? Basicamente é o seguinte, deixa eu tirar todos os pontos de interrupção aqui, porque ficou poluído, mas você pode colocar quantos você quiser. Mas basicamente é o seguinte, ao invés de, por exemplo, essa mensagem aqui, debug.print e me dá o resultado final da função. Eu quero mostrá-la no message box. Primeira coisa que eu faria é isso aqui, certo? Mas eu quero deixar como essa mensagem vai ser mostrada em uma função externa e ela que toma a decisão. Então eu vou criar uma outra função aqui, sub. Ops. Vou dar um mostra na tela. E eu vou pegar o texto com uma string de texto assim. Não importa para mim se é por referência ou por sei lá o que seja. E eu vou mostrar aqui no message box. O que eu vou mostrar na message box é o texto que me é passado como parâmetro. E aí, ao invés de usar a chamada direta, eu vou chamar mostra na tela e vou passar como parâmetro. Nesse caso aqui eu vou precisar de parênteses ou eu digo que é texto ou eu menciono qual é o nome da variável, né? E aí ele não reclama mais. Ops, acho que vai precisar. Ou eu faço a chamada sem o call. Eu prefiro o call para deixar claro o que eu estou fazendo. Muito bem. Agora eu vou chamar a função e ele vai chamar a função mostra na tela e se tudo der certo, por enquanto eu vou dar um play e eu vou ver o resultado, em vez de ser mostrado na janela de verificação imediata, na message box, porque eu estou chamando uma função que faz isso, basicamente. Deixa eu diminuir aqui, porque está pitando muito bem, mostrou frames encontrados no documento, ao invés de estar sendo colocado aqui embaixo, agora numa message box que chama uma função. Agora eu fiz isso para mostrar para vocês a diferença entre depuração total e depuração parcial. Eu vou começar colocando um ponto de interrupção na linha antes do mostrar na tela ser executada. E vou dar um play novamente. Eu vou usar primeiro a depuração total, a opção depuração total. A depuração total ela vai fazer o seguinte. Na hora que eu cliquei no ir para a próxima linha, ele parou aqui no mostrar na tela. E se eu clicar no depuração total mais uma vez, percebam que ele pula para a execução da função que está sendo chamada, que no caso é mostra na tela. E se eu clicar em depuração total de novo, ele vai entrar na função que está sendo chamada e executar todo o código. É claro que isso é muito útil quando você quer ver toda a cadeia funcionando, mas às vezes você está chamando uma centena de funções, mas você só está interessado no que está acontecendo no bloco principal. Quando você faz isso, eu vou terminar a execução aqui e vou seguir em frente. Quando você quer isso, a depuração parcial é a que você quer. É a que você quer utilizar. Eu vou executar mais uma vez e mostrar. O que acontece se eu clicar no botão de depuração parcial ao invés de depuração total? Depuração total, como vocês viram, no momento em que ele atingiu a linha de mostrar na tela, ele foi direto para dentro da função mostrar na tela. Mas se eu clicar em depuração parcial, até o ícone está mostrando aqui, ó, a flechinha vai para dentro do bloco de código, o depuração parcial basicamente pula. Então, se eu for em depuração parcial, ele cai no mostrar na tela, clico de novo, ele vai
mostrar o message box e já foi direto para o driver.quit aqui. Ele mal parou aqui porque não interessa, ele não vai entrar dentro das funções que estão sendo chamadas dentro do seu código. Ele só se interessa por aquele bloco principal. Essa é a diferença entre depuração total, que vai entrar em tudo que o seu código for capaz de atingir ou de alcançar, por exemplo, porque, por exemplo, aqui switch to frame, funções que são internas de outras bibliotecas, nesse caso aqui do Selenium, eu não tenho o código disponível, então ele não entra, né? Nem adianta você dar uma depuração total, porque ele não vai entrar porque é uma biblioteca de código fechado. Mas se o código estiver acessível dentro aqui do teu projeto, ele vai entrar usando a opção depuração total. A depuração parcial simplesmente ignora. E, claro, depuração circular. Essa é meio maluca. Como assim? Se você viu aqui, por exemplo, o valor de uma variável aqui foi mudando ao longo do tempo, com um cálculo complexo que você realiza, e ela mudou inadvertidamente em algum ponto que você não queria, você pode clicar em depuração circular, e se o seu código permitir, esse aqui no caso não permite, eu tinha avisado para você no começo que essa opção era mais complicada, ele volta no tempo. Vou dar um exemplo, é mais fácil. Aqui eu dou um switch to default context, por exemplo. Aliás, uma coisa bem maluca. Deixa eu clicar no ponto de interrupção aqui e deixa eu dar um play no código e mostrar para vocês o que acontece se você brinca com esse depuração parcial, que também pode ser feita manualmente. E deixa eu explicar para vocês o seguinte. Nesse ponto aqui do código, aí você precisa entender um pouco o que está acontecendo aqui, que é a troca de contexto de frames. Bem-vindo ao mundo do Selenium. Ele basicamente muda de um bloco da página para o outro. E esse cara aqui só vai funcionar se eu executar essa linha aqui. Tem como, mas esse carinha aqui, tá vendo que tá com essa flecha aqui pintada à esquerda aqui? Essa flecha está me indicando exatamente onde eu estou no meu código? Olha, eu não quero executar essa função. Eu posso simplesmente pegar, tá vendo que o ícone muda aqui um pouco? Eu vou tirar esse ponto de interrupção daqui, para não atrapalhar mais. Veja que o código muda, tá vendo? Com uma flechinha que eu posso mover para cima ou para baixo. Eu posso mudar o contexto de execução. Então eu vou mandar ele vir aqui para baixo. Essa linha não foi executada e muito provavelmente esse cara aqui que está procurando um elemento que está dentro da página, que deveria ter sido alcançada por esta linha, deverá falhar. Cruzem os dedos. Lembra que o resultado era sempre 4? Olha o resultado que foi colocado agora, 0. Ele não falhou porque essa rotina aqui ela devolve um elemento, né? E se o elemento ele não foi encontrado, ele vai simplesmente dar o resultado de uma lista vazia. Tanto é que o count aqui retornou 0, mas não foi o resultado que a gente queria, porque o resultado que a gente queria, na verdade, era o 4, porque se eu mandar executar aqui, ele está fazendo uma contagem de frames. A contagem de frames, quando eu faço ela corretamente, é de 4, mas quando eu pulei aquela linha, ele simplesmente ignorou a troca de contextos e foi em frente. É uma forma de você mudar a execução do seu código. Eu podia pegar essa linha onde eu tinha parado e voltar lá para cima para reexecutar todos os outros blocos de código, mostrando para você mais uma vez isso acontecendo. Deixa eu apagar todo o contexto aqui para vocês entenderem. Eu vou mandar para na última linha, na penúltima, na verdade, antes do navegador fechar. Deixa eu reduzir. Agora eu quero que tudo isso aqui seja executado de novo, por exemplo. Tá vendo que está tudo impresso aqui? Eu vou apagar tudo isso daqui. Quero que execute somente daqui para cá, mais uma vez. Vamos ver se ele funciona. Funcionou. Mas como ele trocou de contexto aqui, não conseguiu achar nada na página. Deixa eu voltar lá para cima, que é onde ele troca de contexto. Vou apagar aqui de novo. E vou mandar executar mais uma vez. Aí ele conseguiu achar tudo. Aqui você tem controle do seu código. E eu posso ir tanto para trás, quanto ignorar e para frente, como eu tinha feito da primeira vez, e parar em algum outro ponto do código. Porque se estiver faltando alguma coisa para ser processada, ou que entrou por exemplo, numa condição if específica que não deveria ter entrado e você queria, você pode arrastar o bloquinho para aquele ponto específico e ver o que aconteceria se aquele bloco de código tivesse sido executado. Ok?
E aqui são apenas atalhos para várias janelas que a gente viu. Tem variáveis locais, tem janela de verificação imediata, que esse cara que está aberto aqui. Variáveis locais apareceu aqui embaixo, está atrás do meu vídeo. Mas, deixa eu deixar ela flutuando aqui por enquanto. Que basicamente mostra todas as variáveis que estão em memória naquele momento. Que é um mix de inspeção com variáveis locais. Vou explicar isso aqui no outro vídeo, senão isso aqui fica muito comprido. E trilha de chamadas é uma coisa um pouquinho mais complicada. Falo sobre isso no próximo vídeo. E tá aí, isso aqui vai dar erro, não sei. Mudei, reexecutei isso aqui tantas vezes que eu nem sei onde vai ficar. Talvez o exemplo de código não tenha sido muito claro, caso você não tenha muita experiência com Selenium, mas recomendo que você pegue aquele seu bloco de código que você tenha, faz alguma coisa, jogue alguns pontos de interrupção nele. Não se assuste mais quando o VBA parar em algum momento, porque ele parou num ponto do código que ele não conseguia seguir mais, com uma forma de te dar uma opção de, olha, reavalia isso daqui porque não está funcionando. Se ele parou naquela tela com um erro e aquela linha amarela com aquela flecha apareceu naquele momento, é uma chance que você tem de avaliar o que está acontecendo no seu código naquele momento. É o VBA te ajudando ao invés de te atrapalhando. Se um erro aconteceu, é porque você tem que dar uma sanada nele, certo? E o VBA só está tentando te alertar que tem alguma coisa errada aqui. São as ferramentas de depuração que o VBA te oferece para ajudar a você deixar o seu código mais saudável e entregar para o teu cliente uma coisa o mais funcional possível e livre de erros. É isso por enquanto. Na verdade, essa era para ser uma primeira parte de uma série de 2 vídeos, que no caso são 3, porque eu já comecei falando disso na parte onde eu expliquei como funciona a janela de verificação imediata. Está linkado aqui embaixo, então vou considerar esse vídeo a segunda. Próximo eu vou falar da janela de inspeção de variáveis, obviamente, com a janela de variáveis locais, e entender como elas podem ajudar nesse processo de depuração do seu código VBA. Sim, apesar de antigo, o VBA é uma ferramenta bem rica no que tange a parte de depuração, as ferramentas, os utilitários de depuração. Tanto é que, basicamente, as ferramentas de hoje em dia que você tem para a criação de aplicativos em diversas linguagens seguem exatamente esse modelo de depuração, de breakpoints, execução e por aí vai. Fico por aqui, eu espero que você tenha gostado. Acompanhe para ver os próximos vídeos falando sobre depuração no VBA e a gente se vê no próximo vídeo.